Vamos fazer um pãozinho, gente. Porque pão é pão, né? Tem até aquela música, quem quer pão, quem quer pão. E olha, só de ouvir dá água na boca. Vamos combinar que aquele cheirinho que sai na hora que a gente passa na porta da padaria é uma coisa de louco, né? Enlouquece. E, gente, pão, eu tenho certeza que pode ser a sua solução. Foi a solução para muita gente que perdeu emprego, para muita gente que perdeu renda. E olha, o pão salvou vidas, tá? E quem sabe você agora, com esse ofício, com essa aula, não começa a empreender aí com pão. O pão recheado pode ser de frango, de salsicha, de calabresa, de carne. Eu tenho fotos, não tem? A Tati falou pra mim que tinha umas fotos lindas. Ah, tá aqui, ó. Gente, olha só quantas possibilidades, né? Já imaginou fazer um pãozinho desse, salsicha, linguiça calabresa? É pão que você vende assim, que nem água, tá? Vende porque o povo não resiste. E hoje a gente vai fazer um pão de presunto, queijo e tomate. É super prático, é fácil, é barato e vai te dar um bom retorno no Faça e Venda. Quem vai ensinar pra gente é a patisserie Gislaine Melo via Skype. Gi, você tá aí? Oi. Fala com a gente. Como vai? Tudo bem? Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, muito bom te ver. Ela tá com uma doma linda demais, né, gente? Olha essa doma, que espetáculo. E deixa eu ver esses pães que você já preparou aí pra gente, Gi. Olha só, tem várias opções, hein, pra gente aprender hoje. Enroladinho de salsicha dá pra fazer com essa massa. Tá. Dá pra fazer o pão italiano, né, que em muitos lugares no Brasil, ele não chama o pão recheado, mas chama como pão italiano ou como bauru, né? E também dá para fazer até rosca, olha só. Uma Nossa, que rosca salgada. bonita, gente, que rosca bonita. Vamos fazer o seguinte, Gi, para você aproveitar bem o seu tempo, já vou deixar contigo, você já começa essa receita. Vamos ficar de olho aqui te assistindo, tá bom? Pode começar. Ok. Vamos lá, então. Bom, é muito fácil, tá? Vamos colocar, primeira coisa, vamos colocar o açúcar, tá? E o fermento. Aqui eu tô usando o fresco, que é esse de quadradinho, né? Se a gente for usar o fresco, tem muitas regiões que usam até o artesanal, né? Dá para fazer também. E dá para usar o seco. Mas a porcentagem é diferente, tá? No caso do seco, se for usar, na nossa receita a gente vai usar 5 gramas e não 15, como é o fresco, tá? Tem essa diferença, gente. Vamos tomar cuidado, porque senão vai ficar muito fermento, tá? Misturou o açúcar e o fermento. Vamos colocar a água morna, tá? Misturou. A aguinha, diluiu o fermento, que é muito importante. Aí vamos acrescentar a manteiga, tá? Pode ser margarina também, no caso a gente está usando a margarina, com sal. Mexe mais um pouquinho. Da nossa farinha que está 350 gramas, vamos utilizar somente, por enquanto, 1/4 dela, só para misturar, tá? 1/4. Vamos acrescentar o ovo e o sal, tá? Uma pitadinha de sal, gente, é muito importante para a fermentação também. Gi, quero fazer um pão doce com recheio doce. Dá para fazer? Dá. Essa massa, ela combina tanto com doce quanto com salgado, tá? Também. Então dá para fazer bastante coisa. Após misturar aqui, ficou bem homogêneo, vamos acrescentar toda a farinha, tá? Acrescentou toda a farinha, vamos mexer bem. Enquanto você mexe, eu vou repetir os ingredientes, tá, Gi? Ok. Então, vamos lá, gente. 1 tablete de fermento biológico fresco, 15 gramas. 1/4 de xícara de chá de leite.
meia colher de chá de sal, 3 colheres e meia de margarina em temperatura ambiente, colher de sopa, 3 colheres e meia de margarina, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 60 ml de água morna, 1/4 de xícara de açúcar, 1 ovo e depois você guarda aí a gema para pincelar, tá? Aí o recheio a Gi vai fazer de, como eu te disse, mussarela, presunto e tomate, mas você pode fazer com outros, né? Como ela já mostrou pra gente. Bom, vamos lá. Mexi, tá? Aqui eu acrescentei o leite também. Algumas vezes, o que vai acontecer? A farinha vai pedir mais líquido, porque tem alguma mudança de clima, às vezes altera a farinha, tá? Aí ele vai pedir ou mais farinha ou mais líquido. Se precisar de líquido, Cláudia, é importante não colocar o leite mais, nem colocar mais adição de água. Você vai colocar uma gema a mais. Agora, se ele precisar, como aqui ficou muito líquido, ó, você precisar de mais farinha, se ele ficar muito mole assim, pode acrescentar um pouquinho de farinha, não tem problema. Tá. Mas se ficar seco, não acrescenta leite, acrescenta uma gema. Tem Tá essa ótimo. diferença também, tá? Acrescentou um pouquinho de farinha, você vai sovar ela por 10 minutos, tá? Sova. Se você tiver uma batedeira que aguente sovar, beleza, você pode sovar nela. Agora, se você tem uma batedeira que não aguenta, não tente, tá? Sovou, a gente vai colocar para descansar. E ela vai descansar, depende da região. Tem lugares quentes como o Rio, Centro-Oeste, que ele vai crescer muito rápido. Tem que tomar cuidado com isso. Cresceu, dobrou de volume. Olha só como tá essa massa bonita, ó. Cresceu de volume, você já pode utilizar ela. Essa aqui demorou 1 hora, 1 hora e 15 para crescer, tá? Eu coloquei ela nesse bol, coloquei o plástico filme e olha só como ela fica. Uhum. Só Uma massa bem elástica, né? fica bonita. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu só tirar aqui. A gente vai abrir ela, tá? Aqui eu coloquei um plástico filme, mas você pode untar a sua mesa com óleo, tá? Um pouquinho só de óleo, para não ficar muito gorduroso. Abrindo a massa, a gente vai abrir a massa. Um rolinho. Você vê que ela não gruda no bolo, tá? Uhum. Abre bem. Congelamento. Ai, Gi, eu quero fazer enroladinho, mas eu quero congelar. Um salgado, ou o próprio pão italiano, recheado. O que eu faço? Qual é o processo para congelamento? Você vai fazer o processo todo, tá? Vai levar para assar, só que você não vai finalizar até ele ficar douradinho, por exemplo, esse enroladinho, olha, tá bonito, tá bem dourado. Quando ele tiver já assado, mas não douradinho, você vai tirar do forno, colocar numa vasilha. A vasilha tem que ter bem lacrada, que dá para você lacrar. Coloca ele nessa vasilha, lacra, passa bastante papel filme, tá? Que é aquele plástico, e coloca para congelar. O congelamento é até 60 dias, tá? 60 dias de congelamento. Passou isso, você vai, hoje eu quero comer um salgado, como que eu faço para retirar do congelamento?
Desce do freezer para a geladeira e depois você vai assar. A geladeira vai ficar umas 2 horas, tá? E aí você vai assar ele normalmente, ele já está pré-assado, você vai assar ele e vai consumir normalmente, tá? Só que o consumo dele, aqui ele vai levar mais ou menos uns 7 a 8 dias, tá? Você fazendo e já fazendo o processo todo igual a gente está fazendo. Se você for do congelamento, você tem que ingerir ele até um dia, tá? Ok. Porque senão... Entendeu? Uhum. Então não pode ficar muito tempo depois que descongelou. Ó, abri a massa, o que eu vou fazer? Vou rechear. Coloco o queijo, e aí é o seu gosto. Ai, Gi, não tem uma forma de fazer uma massa integral? Tá, também. O que você vai fazer? Você vai colocar o leite sem lactose ou desnatado, o que você quiser, tá? A farinha pode ser a integral, não tem problema, tá? Pode ser a integral. Aí eu quero um recheio mais light, coloca uma ricota, um queijo branco, uma escarola refogadinha, dá para fazer e fica muito bom. Uhum. Aí você vai levar as camadas, aqui eu coloco camadas. Aí você tá com presunto, né? Agora, Gi, quando eu for levar ao forno, eu tenho que pincelar esse pão? Pincela com uma gema. Ó, outra dica, que é mais douradinho, que ele fica assim, com esse dourado bonito, o que eu faço? Coloco uma colher de chá nessa gema de café coado já, tá? Tá. Você pega o café coado e coloca, mas toma cuidado com a temperatura do café, porque se ele estiver muito quente, ele vai cozinhar a sua gema. Então, ele tem que estar morninho, mais ou menos. Aí você vai misturar, ele vai ficar com a cor, olha só essa cor de... Como tá bonito. E aí ele fica esse dourado bonitão. Tá, só pra gente terminar, que o tempo já tá explodindo. Temperatura do forno? 180 graus, de 30 a 40 minutos, depende muito do seu forno. Levou para assar, pode consumir de imediato. Tem gente que gosta de quentinho, tem gente que não gosta de quente, dá para esfriar. E aí vai ao gosto. Perfeito. Se quiser maravilhoso. Tava doida para aprender esse recheado dessa massa gostosa que você faz. Gente, vai lá acompanhar a Gislaine. Ela tá no dicas.patisserie no Instagram, no Face, dicas.patisserie. E se você quiser encomendar, porque você viu que ela faz de tudo, você faz a sua encomenda com ela no 119 72222182, tá certo? 972222182. Muito bem. Muito obrigada, Gica. Um beijo pra você, tudo de bom. Boa semana, finalzinho de semana. Tchau, tchau.